Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou gravar um vídeo para vocês com um pouquinho de desmistificação e orientação. Então eu peço a vocês que ainda não estão inscritos no canal que se inscrevam, porque eu vou falar hoje uma série de coisas que vão ser interligadas nos próximos vídeos. Essa semana eu quero ver se eu solto um vídeo por semana para justamente agregar com esse que nós vamos gravar hoje, tá bom? Nós vamos falar sobre planejamento. Como começar o seu planejamento migratório para os Estados Unidos ou para a Europa, tá? Eu vou explicar algumas coisas de uma forma genérica e depois a gente vai falando de cada uma delas mais isoladamente nos próximos vídeos. Antes, eu quero agradecer a Joyce Pascovitch, que na revista Poder, que pertence ao grupo Glamurama, um dos grupos mais elitizados que existe no Brasil, eles fizeram uma indicação para mim, pra gente, nós fizeram na minha pessoa, mas endereçada a Loyalty. Na página, não tem numeração da página, mas é mais ou menos no meio da revista, quem puder dar uma olhada, eles colocam aqui, ó, Poder indica, ou seja, foi uma indicação deles, que nós agradecemos bastante pelo carinho, pelo reconhecimento do nosso trabalho. Eles já tiveram diversas entrevistas com clientes nossos de casos bem-sucedidos, de casos que deram certo, empresários, imigrantes, vistos que deram muito certo e contaram as histórias para eles e eles vieram nos entrevistar. Fizeram uma entrevista muito bacana nessa revista Poder, tá? Quem tiver acesso, dê uma olhada, dê uma lida, ficou muito bacana e conta um pouquinho da nossa história, dos resultados que a gente teve e o que eu falo sempre para vocês, né? A gente vê muita pirotecnia por aí, o que importa na verdade é o resultado, o que essas pessoas têm de resultado de verdade, né? Obrigado, Joyce, grande abraço para vocês. Vamos lá. Quando você pensa em mudar de país, eu sempre disse desde o começo, né? Visto não é causa, visto é consequência. Quem está assessorando vocês tem que ter isso na cabeça dele. Senão, ele é simplesmente uma máquina de preencher formulários, escrever petições e protocolar processos, tá? Se ele não conseguir entender de negócios, de operação, de mercado, de dinheiro, do que você vai fazer, qual é a estrutura que você tem capacidade de produzir, essa pessoa é simplesmente um produtor de formulários e processos, certo? Isso é importante você ter na sua cabeça, porque na verdade hoje a gente tem visto muita gente se aventurando nesse mercado, se aventurando nessa empreitada, se aventurando sem ter nunca sentado num banco de uma faculdade, num banco de uma universidade, ou às vezes ele simplesmente não conhece de negócios, o que não quer dizer que é uma pessoa incapacitada, quer dizer só que ela não entende de negócios, tá? Então eu vou colocar para vocês aqui como eu vejo. Quer dizer que os outros estão errados? Não, só quero levar a vocês a minha forma de raciocínio, que talvez seja o raciocínio que traga alguns resultados diferentes, tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu acho que vocês têm que pensar, eu fiz um esqueminha aqui, para onde você vai. Eu converso com muita gente mesmo. Eu dou palestras no Brasil, Espanha, Portugal, fiz na Austrália, viajo bastante mesmo. Então, assim, eu conheço um pouco desse cenário de mercado internacional, no qual eu me especializei, legislação internacional. Você pensa em ir para a Europa, você tem que conhecer o mercado europeu. Você pensa em vir para os Estados Unidos, você precisa conhecer o mercado americano, que na verdade esses mercados se ramificam muito. Então, por exemplo, se você vai para a Flórida, você vai ter que entender como funciona o mercado da Flórida, que é totalmente diferente do mercado do Texas, que é totalmente diferente do mercado da Califórnia, que é totalmente diferente do mercado de Massachusetts. Então, cada mercado tem a sua característica, cada comunidade tem a sua característica. Se você vai para Portugal, é diferente de você ir para Lisboa ou você ir para Porto. Você vai para a Espanha, é diferente, Madrid, de Barcelona, são características diferentes, né? Então, assim, você precisa primeiro
ter consciência de onde você vai. Não tem ideia de onde você vai? Converse com um profissional que conheça sobre essa área, questão mercado, tá? Depois, você precisa saber qual visto que se adapta melhor para aquele país onde você está indo. Eu converso com muitas pessoas que chegam para mim e falam assim, olha, Daniel, eu quero ir para os Estados Unidos. Vamos falar de Estados Unidos, porque os vistos europeus, eles têm letras que podem confundir a pessoa que fala em Estados Unidos. Então, como a gente tenta buscar mais esses vistos americanos, eu vou falar sobre eles. Uma pessoa chega para mim e fala, olha, Daniel, mas eu me encaixo muito bem num E2. Tá bom. Esse foi o que você achou. Deixa um profissional que estudou a legislação internacional, a legislação daquele determinado país, deixa esse profissional tentar adequar você. Leve a ele os fatos e ele vai trazer para você a melhor aplicação para aquele fato. Deixa ele, porque às vezes ele consegue enxergar algum visto que você não está enxergando e que pode ser muito mais adequado ao seu caso do que esse que você mesmo se diagnosticou. Quando você chega num médico, e fala assim, olha, eu estou sentindo isso, e o médico vai te dar o diagnóstico. Ele vai fazer o exame e vai te dar o diagnóstico. É mais ou menos a mesma coisa, tá? Chega com a cabeça aberta. Deixa o profissional te trazer a informação que você precisa. Deixa o profissional adequar o caso à situação que você precisa. Porque às vezes o que você quer é bacana, você até tem a possibilidade daquele determinado visto, mas às vezes o negócio que você quer não se encaixa bem para aquele tipo de visto. E às vezes acaba tendo um problema por causa dessa falta de adaptação ou essa falta desse entrosamento profissional, que eu falo bastante disso e a gente vai chegar nele ali embaixo, tá? Próximo passo, quem vai assessorar você? Eu tenho situações de clientes que falam assim, não, ó, eu confio nesse profissional para fazer a minha assessoria técnica empresarial, eu confio nesse profissional para fazer o meu processo, eu confio nesse profissional para fazer a minha questão de planejamento tributário. Vocês já pensaram na questão do planejamento tributário? Muita gente pensa em migrar, migrar na verdade, a pessoa pensa em sair, ir para o outro país. E como é que vai ficar a sua questão tributária? Você já pensou nisso? Pouquíssimas pessoas tocam nesse assunto. Vocês conhecem quantos profissionais que entendem dessa questão tributária internacional? Percebem a importância de vocês terem todo um guarda-chuva de estrutura, de proteção para aquele planejamento de vocês? Quem vai assessorar você? Né? A pessoa, lembra, é a minha filosofia. Visto não é causa, visto é consequência. Quem que vai dar a causa? Essa pessoa que conhece a causa, ela tem interligação com a consequência? Percebem a importância do entrosamento dessas duas fases? O que não quer dizer que um determinado profissional não tenha outros profissionais paralelos a ele, junto com ele, que fazem toda essa estrutura, esse planejamento, essa assessoria para você. Mas é importante ter, tá? É muito importante ter, principalmente no dia de hoje. Porque senão você fica parado no tempo. Antigamente era simplesmente preencher formulário, fazer petição, protocolar visto. Hoje, não. Hoje é resultado. As pessoas precisam de resultado. Tá? É isso que dá para você uma situação, uma chance maior de sucesso ou uma chance menor de sucesso. Vamos lá. Como você precisa ou deve avaliar o profissional que vai te assessorar? Primeiro de tudo é o que eu falo muito em muitos lugares, currículo, tá? Se essa pessoa não tem currículo, ela não tem experiência, ela não tem conhecimento técnico, ela não tem estudo, ela não sabe os meio caminhos de chegar a um objetivo, ela sabe um caminho. E os outros? E se der um problema, como é que ela resolve? Eu tenho muito medo de profissional que não sabe, que nunca lidou com um problema na vida dele, porque ele não sabe sair. Na hora que você tem um problema, ele simplesmente trava, ele não sabe o que fazer, porque ele não tem experiência, ele não tem vivência, ele não tem anos de prática, ele não cometeu erros, ele não cometeu acertos, ele só sabe aquele caminho. Então, a primeira coisa que eu falo para vocês é currículo.
o quanto essa pessoa estudou, o quanto essa pessoa tem, quantos anos ela tem de experiência, quais os resultados que ela tem na vida dela, quais as eventualmente textos, publicações, artigos, quantos artigos essa pessoa escreveu sobre aquele texto, ou sobre aquele tema, né? Quantas publicações existem daquela pessoa sobre aquele tema, porque para você poder escrever alguma coisa e essa coisa ser publicada, ela tem que ter uma assinatura técnica, ela tem que ter uma releitura, ela tem que ter uma edição, ela tem que ter uma pesquisa. Esse ano eu garanto para vocês que eu tenho mais de 200 artigos publicados no mundo. Tá? É só vocês acompanharem a nossa página no Facebook, eu publico a grande maioria deles lá no Facebook da Lloyd. Eu tenho diversos artigos que eu escrevi em português, em inglês, em espanhol, um outro artigo nosso foi traduzido inclusive para o francês, que nós publicamos numa academia de direito internacional na França. Né? O que essa pessoa entende daquele assunto em específico? Isso é muito importante vocês levantarem. Capacidade técnica. Capacidade técnica é basicamente resultado. Olhe os resultados desse profissional que vocês estão pensando em contratar. Veja o que ele já trouxe de implantação, de resultado mesmo, não o que é projeto. Projeto é uma coisa que pode dar certo ou pode dar errado. Veja o resultado das coisas que ele já trouxe. Isso é importante vocês olharem. Quais os atributos que esse profissional tem? Né? Ele entende de quais assuntos, ele entende de qual técnica, ele trabalha em qual área, qual é a capacidade de comunicação e estruturação de ideias desse profissional. Porque independentemente se ele vai trabalhar para você implantando negócios, ou ele vai trabalhar para você escrevendo uma petição, ou ele vai trabalhar para você fazendo uma assessoria de qualquer forma, em qualquer área que seja, ele precisa ter uma capacidade de te assessorar, de te orientar e te passar segurança naquilo que ele está falando. Né? Quais são as atribuições que esse profissional tem? Em qualquer área, financeira, empresarial, jurídica, em qualquer área. Sempre tentem olhar para esse ponto. Outra coisa que é muito importante, a empatia que você tem com esse profissional. Imagina você contratar alguém no qual você não vai com a cara dele. Você não consegue olhar no olho, você não consegue ter essa transmissão de segurança, você não consegue olhar para a pessoa e sentir que ela sabe o que ela está te falando. É muito importante você ter essa ligação de empatia com aquele profissional que você está trabalhando, em qualquer área que seja. Enfim, finalizado isso, escolhido o profissional ou a equipe que vai te assessorar, o que fazer? Qual vai ser seu negócio? Como é que você vai sobreviver em um outro país? O que você vai fazer para ganhar dinheiro? Porque aí você já escolheu o profissional, já definiu o visto, qual vai ser o business, né? Que vai suportar toda essa estrutura, que vai ser a causa desta consequência toda que você está planejando. Qual vai ser o negócio? O que vai te sustentar? O que você tem atribuição? Eu vejo muita gente falando assim, não, eu estou disposto a fazer qualquer coisa. Não, você não está disposto a fazer qualquer coisa. Porque na hora que você começa a fazer qualquer coisa, você se cansa, você fica entediado, você não está fazendo uma coisa que te dá prazer. E esse profissional que está te orientando nessa área de business tem que ter essa visão. Ele tem que olhar para você, tem que sentir qual é o teu perfil, qual é a sua energia, qual é o seu conhecimento. Às vezes você está desperdiçando conhecimento, você tem anos de experiência num determinado negócio e não vai colocar em prática. Por que não? Se o mercado comportar, por que não? É muito mais fácil você se colocar dentro de algo que você realmente conheça, tá? E por fim, mão à massa. Dar início às coisas, fazer as coisas acontecerem. Eu vejo muita gente insegura, travada, com medo. Ah, não, mas eu vou esperar agora isso, eu vou esperar agora aquilo. Gente, se vocês traçaram um objetivo para tudo na vida, comece, dê o primeiro passo, vá para frente, faça a coisa acontecer. A insegurança trava você e quem está eventualmente te defendendo, quem está eventualmente tentando estruturar alguma coisa para você. Você não dar o primeiro passo significa que você está só protelando uma situação para um momento que pode ser, inclusive, mais desfavorável. Então eu percebo que muita gente
se estrutura, pensa, planeja, e de tanto planejar não sai do lugar. O mercado internacional ele não é estático, ele não é parado. Ele não espera eleição, ele não espera carnaval, ele não espera Natal, ele não espera Ano Novo, ele não espera as coisas melhorarem, ele acontece. E quando as pessoas entendem que as coisas realmente acontecem, é onde elas começam a ganhar dinheiro, se estruturar e fazer a coisa realmente trabalhar para que ela possa ter o resultado. Tá bom? Bom, gente, isso daqui foi só um apanhado geral, eu espero que tenha aberto um pouquinho aí a mente de vocês, a capacidade de enxergar isso para vocês. A escolha de um profissional é muito importante, eu falo sempre isso para vocês. Aqui nos Estados Unidos, só para dar uma informação para vocês, eu vejo às vezes as pessoas falando assim, não, porque se você vai ser um profissional, um advogado na Flórida, você tem que ter o bar da Flórida. Isso é uma grande mentira, gente. É só vocês olharem. Isso é desculpa apelativa, na verdade. Porque se vocês olharem, eu vou dar um exemplo para vocês. Um visto EB1, por exemplo. Você sabe onde que você protocola esse visto? No Texas. Então quer dizer que nenhum advogado dos Estados Unidos inteiro, exceto os do Texas, podem protocolar visto EB1? É contraditório às vezes isso, percebe? O argumento ele cai por terra pela fragilidade dele mesmo. E um L1, por exemplo, você sabe onde que é protocolado um L1? Na Califórnia. Só na Califórnia. Então assim, na hora que você faz um processo de L1 com alguém, vai para a Califórnia. Ele é processado lá. Ele não é processado em outro centro. É na Califórnia. E um E2? O E2 é só no seu país de origem. Então você está no Brasil, o seu processo de E2 ele vai ser protocolado aí no consulado brasileiro. Então quer dizer que todos os advogados agora dos Estados Unidos não podem mais fazer E2. Você tem que ter OAB. E daquele estado no qual você está protocolando. Você vai protocolar em São Paulo, é OAB São Paulo, hein? Percebe? Como às vezes existe aí uma pirotecnia apelativa na disputa por cliente, quando na verdade o que importa é que você tenha licença de qualquer um dos 50 estados americanos. Resultado. Lembrem disso. Grande abraço. Fiquem com Deus.